Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje trazendo uma experiência de transformação, um testemunho a respeito da autoconstelação, o que a autoconstelação pode fazer por uma pessoa que esteja disposta a realizar o que tem que ser feito. Então, hoje nós receberemos a visita e o testemunho da Poliana Cruz, que é nossa aluna do método Autoconstelação para a Vida. E ela vai trazer para a gente como foi essa experiência para ela, porque essa perspectiva que nós trazemos, que é uma perspectiva quântica de realidade. O que é o quântico? O quântico é quando a gente tira o tempo da jogada e tudo acontece ao mesmo tempo. É como se passado, presente e futuro ficasse embaralhado na nossa mente. E essa é a verdade. Algo que aconteceu na sua infância, muitas vezes te martela a vida inteira como se tivesse acontecido hoje, como se estivesse acontecendo nesse momento. E aí vem sensações e às vezes algo que aconteceu na geração dos seus pais, dos seus avós, reverbera, reflete, porque você acessa isso de forma inconsciente. Então, isso é a base da constelação familiar. E às vezes fica muito complexo a gente conceber na prática para que serve esse negócio de quântico, que parece que é tudo muito confuso. Então, a gente está iniciando aí uma sequência de lives com convidados que trazem as suas experiências com a autoconstelação, e hoje a gente está recebendo aqui com muita alegria a Poliana Cruz, nossa aluna do método Autoconstelação para a Vida, que tem uma vivência bastante interessante de transformação, ou seja, na prática, como a autoconstelação, a constelação familiar pode te ajudar. Eu acredito que a maioria de vocês aí já tenham experimentado uma autoconstelação e já puderam ter uma noção, mas agora vocês vão aprofundar essa noção aí de como que pode acontecer. Juliette, seja bem-vinda, Juliette, do nosso time, da nossa equipe de trabalho aqui. Poliana, dá um oi aí, Poliana, para eu chamar você para entrar. À medida que vocês forem tendo perguntas, tá, gente? Você pode apertar nesse... À medida que você for tendo perguntas, você pode apertar nesse botãozinho aí, com a interrogação, e... Ixi, meu Deus! Poliana, tá aparecendo aqui, Poliana não pode participar. O seu Instagram é fechado? Talvez seja isso. Olha que interessante, Poliana não pode participar. Eu acho que você precisa sair da live, ir lá na configuração do seu Instagram e colocá-lo como aberto, pelo menos enquanto a gente estiver fazendo a live. Porque quando eu aperto aqui, nessas duas carinhas, que é pra gente chamar... Ah, agora sim! Maravilha, deu certo. Aguardando, Poliana. Oi, Dudinho. Olá, Poliana. Boa noite. Que alegria te receber aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente, participando dessa live aqui. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas poderão ser beneficiadas pelo conhecimento que você adquiriu, que você está aqui disposta a transmitir, disposta a compartilhar com as pessoas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor, boa noite a todos que estão participando, os nossos colegas aí da nossa turma de staff, que fizeram o ACV3, pude já ver alguns passando aí. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, pela minha vida, pela vida do senhor, de todos os alunos, porque se ele está com a gente, o processo é fácil. Flui.
Flui, flui. Eu tenho visto isso, eu tenho sentido isso na pele nos últimos meses. Quer saber disso? Tá muito legal, eu tô gostando demais. É verdade. Bom, doutor Dinho, se eu quer iniciar aí, ou eu posso já falar como conheci a constelação e as novas superações? Sim, eu vou fazer uma introdução para explicar para o pessoal qual é o objetivo, né, da gente estar aqui conversando sobre isso. Eu estava explicando a princípio, mas chegou muita gente depois e eu vou explicar. A constelação familiar parte do princípio da existência de um campo de informação. É tipo um arquivo em nuvem que a gente acessa, onde está gravada a memória do que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, com seus avós. Você capta, você acessa esse arquivo para trazer de lá habilidades, aptidões. Porém, você traz de lá traumas. Ou seja, se o seu pai sofreu algo na infância, talvez que ele nem tenha te contado, você acessa e toma como se fosse um trauma próprio e sofre consequências disso. Por exemplo, vamos supor que o pai tenha passado fome na infância e ele nem te contou isso. Porém, você acessa isso do campo de memória familiar, desse arquivo, e de repente você fica com um pavor enorme da escassez e fica desesperado na hora de faltar, com medo de faltar dinheiro. Aí a pessoa chega lá para mim no consultório, eu como psiquiatra, e fala assim: doutor, eu tenho dinheiro no banco, eu ganho bem, eu tenho um emprego estável, eu não sei porque eu tenho tanto medo de passar necessidade. E aí, essa conexão, esse tipo de conexão, entende? Então, como é um processo que chamamos de quântico, ou seja, o tempo, a gente tira o tempo da jogada e parece que tudo que aconteceu entra na nossa cabeça como se fosse um bloco só. Então, trazer a experiência de alguém na prática, tocando em miúdos, qual que foi a descoberta e a transformação, isso vai tornar um conhecimento da autoconstelação, da constelação familiar, muito mais acessível a todo mundo. E para isso, a Poliana está aqui trazendo a sua experiência. Conta pra gente, Poliana, como foi que você conheceu a constelação familiar, a autoconstelação, como foi que você chegou até a gente, como foi a sua experiência de transformação? Conta pra gente. Vou ficar feliz em responder essa pergunta, porque a pastora Ângela Cirino está aí na live. Que maravilha! Boa noite, pastora Ângela. Que honra ter ela aqui com a gente. Então, a pastora Ângela, eu já estava seguindo a pastora Ângela, e como eu até já tinha mencionado na primeira live que a gente fez, né, que eu fui aluna do ACV2 e fiquei como staff no ACV3. E eu conheci, primeiro eu tinha feito aqui em Brasília, tive uma resistência para fazer porque eu não conhecia e tinha a questão da religiosidade, que é o que trava todo mundo, atrapalha a vida, e é uma coisa que realmente é o que o Kaiser fala, né? Jesus é top, o problema é o fã-clube, né? E Sim. isso coloca Poliana, a gente... deixa eu só lembrar uma coisinha, desculpa te interromper. A pastora Ângela está falando aí, gente, manda o aviãozinho. É isso aí, gente. Aperta nesse aviãozinho aí, compartilha com as pessoas, que as pessoas precisam conhecer isso aqui. É algo realmente transformador. Não é à toa que eu desenvolvo esse trabalho, porque transformou a minha vida, tem transformado a vida de muitas pessoas, e com certeza você pode compartilhar esse benefício com muita gente. Clica nesse aviãozinho aí e chama a galera para estar aqui com a gente. Obrigado, Poliana. Pode continuar. Então, doutor Jim, fiz aqui, conheci através de um casal de pastores que tinham feito a autoconstelação, escutei sobre, e como eu estava passando por um processo de autoconhecimento, de busca, de entender alguns traumas, ressignificar algumas coisas na minha vida, eu tinha ali a ida na igreja, o apoio, mas muita coisa me travava pela questão da religiosidade, né? Que eu acho que é o que para muita gente e acaba virando trauma. Então, assim, eu estava amparada por algumas pessoas, mas dentro de mim existia um vazio existencial, existia uma busca incessante por me conhecer melhor, por entender a questão de relacionamento, e foi assim a busca. E aí um dia, pesquisando, já tinha feito por bonecos, abriu muito a minha mente em relação a algumas coisas da minha família,
E quando eu estava vendo uma live da pastora Ângela, eu tinha pesquisado algo sobre, apareceu o nome do senhor na internet, mas mesmo assim a gente ainda caminha um pouco com insegurança por exatamente a questão de ser cristã, né? E um dia eu vi, entro na live da pastora Ângela, o senhor que estava na live com ela. Então eu senti muita segurança mesmo de querer conhecer, de buscar. E foi exatamente a semana que o senhor estava lançando o ACV, que é o que vai acontecer agora de 14 a 21, né? Isso, de 14 a 21 de agora de setembro, sem ser essa semana, na próxima já, a gente vai realizar a Semana da Autoconstelação. É um evento totalmente gratuito e online que qualquer pessoa pode participar, é só se inscrever. Depois que terminar a live, vai lá no meu perfil, tem um link, você clica naquele link, entra com o seu e-mail que você vai receber o convite para assistir às aulas numa plataforma exclusiva através do seu e-mail. Esse evento de 14 a 21 é aberto ao público e é gratuito, ok? No dia 21, a gente vai abrir inscrições para quem quiser aprofundar no processo de autoconstelação, que vai ser a quarta turma do método Autoconstelação para a Vida, ok? Então é isso, vai lá, Poliana. Tá. Então foi assim que eu conheci a sede do autoconhecimento e não me prender tanto na religiosidade, mas nunca deixar, não perder a minha essência de fé. Eu estava buscando um caminho que eu pudesse ter o autoconhecimento sem interferir na minha fé, sem que eu pudesse deixar de servir e de buscar a Deus, né? E posso falar com muita propriedade de que quando eu comecei a fazer, isso me tirou a procrastinação da busca de ler a Bíblia, de concentração, de interpretação, porque quando você consegue colocar a cabeça em ordem, quando você consegue acalmar o coração, você consegue fluir, seja em todas as áreas da vida, né? Tem uma roda da vida que a pastora Ângela até fala, né? Não tem como você estar bem em uma área se você não está nas outras áreas. Então, existe aquela questão do corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa estar bem e a minha busca foi isso. Me senti muito tranquila em fazer o processo, em momento algum isso pôde interferir ou mudou a minha fé. Eu posso falar que isso aumentou a minha intimidade com Deus, porque é impossível você ter cura se você não tem intimidade com um ser maior, com Deus, né, com Jesus, que é quem te cobre e que te fala, vai que vai dar tudo certo. Então, tudo na minha vida eu sempre oro antes, peço direção, e com a autoconstelação não foi diferente, né? Eu tive essa busca, eu exatamente queria estar no caminho que eu pudesse não ter amarras, né? Eu não queria me sentir numa gaiola, porque eu posso falar, porque eu já passei por isso, de você estar buscando ajuda, de você pedir aconselhamento e a igreja ser uma gaiola, onde você tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas Deus, Deus, ele é livre para nos ensinar, ele é livre para nos fazer voar. Ele na Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Eu falo que se alguém tem algum problema com o nome constelação, que foi um nome dado, mas que foi uma tradução, né? Eu acho que as pessoas têm que ler a Bíblia. A Bíblia fala de antepassados, a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala para você não pegar o passado como dor. Tem até um livro também da pastora Ângela que fala que todo passado se torna um propósito e não uma ferida. Então, o que a gente tem que olhar é que quando você entra num processo como a constelação, eu coloquei, eu sempre falo isso quando eu converso com o senhor lá no grupo de staff ou para os mentorandos que a gente acompanhou, é que você pode olhar para o ACV como o processo de uma borboleta. Você está ali num casulo, onde você está cheio de dor, de questionamento, de problema, de sofrimento, e você está ali naquele casulo, e para que você possa se tornar lagarta, que eu coloco a lagarta ali, o ACV, que é o processo que vai te direcionar, olha para as percepções, né? Olha para
das percepções, Bert Hellinger até fala que se nós tivéssemos uma boa percepção, não existiria mais a psicoterapia. Então, assim, então, isso a gente também pode falar o seguinte, se a gente não tiver fé, para você não tem que existir Jesus, então, porque se você existe Jesus, existe fé. Se existe riqueza, existe Deus, porque Ele criou a terra. E Ele que multiplicou a riqueza, o trabalho, a origem da vida, né? A criação começou com homem e mulher. Hein, Poliana? Deixa eu abrir um parênteses no que você está falando, que isso que você está falando é muito importante, é muito legal. As pessoas têm um preconceito em relação à constelação, por quê? Porque a constelação, ela aborda o nosso vínculo com os nossos antepassados. E a maioria dos nossos antepassados já morreram. Então, as pessoas acham que isso seria um contato com espíritos, o que tem nada a ver. Por quê? A memória do sistema familiar, ela está gravada em um arquivo que o Gustav Jung, né, o Jung, ele chamou de inconsciente coletivo, a biologia chama de campo morfogenético e a constelação chama de campo mórfico. Então, quando você, num processo de autoconstelação, fecha os seus olhos e visualiza o seu pai, você não está visualizando o espírito do seu pai. Às vezes, seu pai está lá na sala, assistindo televisão, mas você está visualizando o arquivo de experiência do seu pai para você. Ou seja, a imagem que você tem do seu pai. Tanto é que, quando a gente começa no processo, que a gente tem julgamento ao nosso pai, a imagem do nosso pai vem como? Bravo. Aí, quando você desiste, quando você resolve honrar o seu pai e agradecer e abrir mão dos julgamentos, de repente aquela mesma imagem vem sorrindo e te abençoando. Então, é um contato com esse campo de informação que toda família tem. E uma outra confusão que fizeram é porque quando o Bert Hellinger criou a técnica, ele chamou de colocações familiares na tradução literal do alemão. E porque é colocações mesmo, né, gente? Dentro de um trabalho com constelação familiar em grupo, eu pego uma pessoa do grupo e coloco ali para representar algum elemento daquele sistema familiar. Só que quando foi para o inglês, foi como constellation. E veio para o português como constelação. Aí as pessoas confundem com astrologia, esoterismo, que não tem nada a ver. A constelação familiar é uma técnica terapêutica extremamente baseada na ciência e extremamente validada por várias passagens bíblicas. Eu tive a oportunidade de treinar a equipe da pastora Ângela e a cada reunião que a gente fazia, a pastora Ângela ficava assim, nossa, isso que você falou está na Bíblia. Aí ela já achava o versículo. Aí eu falava uma outra base, um outro conceito da constelação, ela falava, nossa, isso está na Bíblia também. Aí ela já anotava. Inclusive, todo o conteúdo do método Autoconstelação para a Vida, eu passei para a pastora Ângela e ela estudou e colocou passagens bíblicas em todo tipo de conceito que está ali dentro. Ou seja, tudo que a constelação fala hoje em dia já estava de alguma forma escrito na Bíblia. Então, são conceitos que descrevem as relações humanas, né? Como que funcionam os mecanismos inconscientes das relações humanas, que, óbvio, está no código maior de ética, que é a Bíblia, né? E a proposta da constelação, vejam bem, é uma proposta de tomar a vida, de receber a vida, de abrir mão da revolta, da dor, do ressentimento e cultivar no coração uma gratidão e uma honra verdadeira e incondicional às pessoas, principalmente no sistema familiar. Gente, isso foi falado por Jesus. Não julgueis para não ser julgado. Né? Olhar para o outro com amor e com gratidão. Um amor que olha para o outro e reconhece o valor do outro. Isso está muito dentro da perspectiva cristã e eu estou adorando toda essa junção que nós temos feito aí do trabalho da constelação com os ensinamentos bíblicos. Isso é fantástico. Poliana,
o método, né, a própria autoconstelação, a constelação, traz como benefício vida, ok? Vida tem 5 básicas manifestações, são 6, mas eu vou englobar duas em uma só, que é sensação de alegria e de segurança, ou seja, que é uma inteligência emocional, uma tranquilidade, né? Sabe aquele medo que eu descrevi no começo da live? Uma pessoa que está vinculada à escassez do pai, muitas vezes tem medo de passar fome. Mas isso não tem coerência com o que a pessoa vive, porque ela vive muito bem. Então não tem por que ela ficar com medo de passar fome, mas ela se vincula à fome que o pai passou, ok? Então aquele medo é uma instabilidade emocional que faz sofrer demais. Então a constelação traz inteligência emocional, ou seja, sensação de segurança e alegria. Traz saúde física, traz leveza e fluidez no relacionamento de casal, traz ampliação da capacidade produtiva no trabalho e nas finanças. Dentro dessas áreas, Poliana, aonde que foi na sua vida que mais a constelação te ajudou? E como foi esse processo? O que você descobriu que você não sabia que estava te causando sofrimento e que quando você descobriu e ressignificou, uau, fez aquela diferença? Conta pra gente. Então, doutor Jim, eu sempre brinco com o senhor, né, e com os colegas lá do grupo de staff, que é o seguinte, é difícil a gente falar que mudou só uma área, né? E, Sim. então, assim, eu tive resultado em todas as 5 aí que o senhor mencionou. Inclusive, eu sempre falo que não tem como você não ter cura em todas as etapas. Quando a gente não quer cura, a gente cria problema até com o nome, constelação ou com qualquer outra terapia, né? Até o nome é um impedimento. Então, quando eu comecei o processo, eu comecei exatamente pela etapa 1, que era o que mais estava assim, que eu precisava resolver. Eu estava indisposta, eu estava cansada, eu estava ansiosa, eu estava deprimida e eu estava com vários questionamentos. E quando eu fiz essa busca das percepções, que é a parte que fala exatamente de você olhar para o seu corpo, você sentir, porque toda dor existe um trauma. Se você joga bola e você quebra o pé, existe um trauma porque você estava jogando bola e quebrou o pé. Então, existe um trauma físico. Então, se você não tá, se você está com ansiedade, você está preocupado com o futuro. Se você está com depressão, você está preso a alguma coisa do passado. Então, assim, né? Ou algo que você não está conseguindo resolver dentro de você. Então, as percepções eu tinha, por exemplo, eu estava sentindo muita dor de estômago, a questão da ansiedade, né? E uma das coisas que me fez ficar centrada, porque essa caixinha aqui, ó, ela dá uma bagunçada e se abrir, eu acho que deve ter muito fio ali emaranhado, né? Agora tá desemaranhado com a constelação. Então, assim, eu primeiro fazia exatamente isso que eu falei para o senhor, né? Deus, e eu acredito que Deus, acredito não, ele te direciona, ele te coloca ferramentas para você trabalhar. Eu te ajudo, mas faça a sua parte. E vamos caminhar juntos. Deus não fala o seguinte, deixa que eu cuido de tudo. Ele cuida de tudo, mas ele quer o seu trabalho, ele quer a sua parte, ele quer o seu exercício. Então, eu comecei a fazer as percepções. Eu sentia dor no estômago, eu ficava reclamando, murmurando, tomava remédio. E meu marido até falava assim, nossa, amor, toma remédio, porque você fala dessa dor o dia inteiro. Então, hoje eu consigo respirar, parar, colocar a mão no estômago. Isso aconteceu até ontem. E tá tudo bem, dor, que você esteja aqui. Você representa algo. Tá tudo bem que você esteja aqui, né? Você faz parte de mim. E ao mesmo tempo eu já olho por que eu estou sentindo aquela dor. Eu me estressei com alguém, eu me preocupei com alguém, eu comi alguma coisa que não deveria. Então, isso foi acalmando e colocando a mão ali, respirando. Passou um tempinho, a dor tinha passado, né? Com a ansiedade não foi diferente, né? Claro que a gente falou isso em uma das turmas. Se você tem a necessidade de tomar uma medicação para ansiedade, uma medicação para depressão, em momento algum no curso ACV, fala, ó, é proibido tomar medicação e a partir de agora você só faz autoconstelação. Pelo contrário, acalma a cabeça,
toma medicação para dar uma acalmadinha aqui, para acalmar os nervos, acalmar ali o coração, para você poder fluir no processo. Porque se você estiver tão cheio de informação, tão cheio de busca, de ansiedade, você não vai fluir. Então, se precisar de acompanhamento, faça. Eu fiz no início. E quando aconteceu, quando fluiu, né, a minha entrega nas percepções, a médica falou assim, Poliana, eu estou impressionada, porque se você teve a atitude de buscar ajuda, é porque você quer a cura. Então eu falei para ela, sabe que eu quis a cura? Porque um dia que eu cheguei aqui no consultório, que eu olhei essa sala cheia, eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida. A cura está dentro de mim. E se o Senhor me ama incondicionalmente. Então, o que eu fiz? Eu senti Deus falar comigo o seguinte, filha, eu estou contigo, mas busca. E eu fui buscar, encontrei o curso, comecei a fazer, e daí comecei a fazer a meditação. Tudo bem, tristeza, que você está aqui, tudo bem, desânimo que você está aqui, tudo, o passado existiu, eu não tenho como mudar. Essa dor eu posso ressignificar, eu posso curar outras pessoas. E começou algo grande dentro de mim de querer curar outras pessoas. E a gente só pode curar quando a gente está livre para curar. Porque é muito legal eu falar para todo mundo que a CV é bom se eu não fiz os exercícios, se eu não fiz a meditação, se eu quero apenas fazer divulgação. E não, eu estou falando... Resolve, mas você tem que perseverar. É repetição, é perseverança. Seja para uma dor física, você tem que fazer uma fisioterapia, você tem que tomar uma medicação. É perseverança. Existe protocolo para você ficar bem. E com o curso ACV é a mesma coisa. Não adianta você fazer uma meditação hoje e falar, nossa, eu estou curada. Você passou 35 anos da sua vida, 15 anos, 10 anos da sua vida com aquela dor. Né? E um dia você não vai curar. Mesmo que você vá no pastor, no padre ou em qualquer outro lugar, vai existir um acompanhamento, né? E foi o que eu encontrei na CV. Então, quando eu comecei a fazer a parte da percepção, e no início, exatamente as pessoas me questionavam, eu falava, tá lá na Bíblia, em 2 Coríntios 1, 3, 5, o sofrimento nos permite consolar outros que sofrem. Aí eu, Senhor, eu quero curar, então eu vou buscar a cura do meu sofrimento para alcançar aqueles que sofrem também, para falar que existe cura, que existe vida. É muito mais fácil desistir da vida do que querer vida, do que tomar a vida, né? Então é muito mais fácil desistir. O sofrimento produz crescimento e maturidade, está lá em Tiago 1, 2 e 4, né? E a Bíblia ela é universal, a Bíblia não está escrito lá na Bíblia que existe religiões, existe Deus. Né? Então, você se constela também nessas coisas. Então, foi a maior conquista que eu pude ter, assim, de vários do ACV. Eu até fiz um checklist de todas as etapas, foi a da percepção. Porque hoje eu acordo de manhã, eu faço aquilo que o senhor ensinou, que o senhor faz quando acorda, né? Cada um faz do seu jeito, né? Eu sou vitoriosa em Cristo Jesus, eu sou guerreira e adoradora, eu sou visionária porque eu tenho os olhos de Cristo e vejo além, eu sou sábia porque assim como Jesus amou as pessoas e alcançou as pessoas, eu também vou alcançar, vou acreditar. Cada um faz da sua forma, mas faça, Sim. né? Sim. E o que isso te ajuda no dia a dia, Poliana? Nossa. Descreve pra gente. Você descreveu que tinha uma dor de estômago que te incomodava bastante. E quando Ansiedade. você utilizou da técnica, a dor de estômago foi embora. Você precisa tomar remédio para o estômago ou parou com remédio do estômago? Na verdade, doutor Tim, eu não tomo remédio para nada. Quando vem uma dor de cabeça, uma dor de estômago ou uma dor física, eu já sei que representa alguma coisa. Então eu olho para aquilo que causou e ao mesmo tempo eu paro, respiro e ressignifico. Porque se eu tomar uma medicação, eu já falei, gente, se for caso de ansiedade ou depressão, faça o acompanhamento. Eu estou falando, Poliana, da experiência que eu tive e funciona, né? E acredito que vai funcionar com vocês. Perseverança. Eu comecei a medicação, né?
Por exemplo, é um avanço que eu posso falar da ansiedade, né? Então, em 6 meses, eu comecei o ACV, depois staff, e com isso ela ficou impressionada. Ela falou assim, nossa, mas sério, eu já tinha escutado falar desse método, já tinha escutado falar do Dr. Gi, e eu estou impressionada, Poliana. Eu falei, então indica já para os seus clientes. Até brinquei com ela assim, para os seus pacientes. Então, hoje eu tenho uma disposição, eu durmo bem, porque quando eu vejo que eu estou um pouco assim ligada, que eu não vou conseguir dormir bem, eu falo, deixa eu olhar aqui para essa insônia. O que está acontecendo? Né? E já olho, já respiro. Então eu tenho qualidade de sono. Eu não tenho mais dor de estômago, que era uma coisa que eu tinha muito, e quando tem, eu consigo tranquilamente ressignificar. Não preciso tomar remédio, porque antes eu tomaria um omeprazol ou qualquer outra coisa. Eu acordo de manhã, depois que eu faço todo o meu, né, as minhas orações, faço a minha meditação, acompanho a live do senhor, tem a live da pastora, né, tem um ciclo de lives aí. Então, assim, eu vou correr de manhã. E eu não fazia isso, eu acordava e ficava procrastinando, cansada. Ah, não, tem que levantar, não estou querendo levantar. Não, eu já quero é que o dia comece, eu vou para a vida, né? Sim, então, que interessante, Poliana. É impressionante como que a nossa energia física está relacionada à nossa energia, aos nossos conteúdos mentais. Eu vou até dar um exemplo disso aí, bastante legal, que as pessoas vão conseguir entender bem legal. Temos aqui com a gente a Letícia Cabral, que é nossa aluna também do método Autoconstelação, da terceira turma. Obrigado aí pela presença, seja bem-vinda. Paulo Bento, grande amigo, parceiro aí de muito trabalho, desenvolvimento humano, está aqui presente, grande mestre. Seja bem-vindo aqui com a gente. Olha que interessante. Sintomas físicos e até adoecimentos físicos, porque, primeiro, uma doença, ela não se manifesta como uma doença física na carne. Começa com um sintoma. É uma dorzinha no ombro, tal. Aí, de repente, aquilo ali rompe um ligamento ou tem uma artrite ali, aí vira uma doença física, ok? Doenças físicas, sintomas físicos, seja dificuldade de ter energia, ou seja uma dor de estômago, ou seja uma enxaqueca. Gente, o último evento que a gente fez, que foi o desafio da autoconstelação, teve um monte de gente descrevendo cura de enxaqueca, nós tivemos mais de 2.700 comentários lá na plataforma onde a gente realizou o desafio da outra vez, e muita gente descrevendo cura física, principalmente de enxaqueca. Por quê? Porque um sintoma físico, uma dor, ela representa um trauma do sistema familiar. Representa um sofrimento do sistema familiar. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Eu atendi uma pessoa que ela tinha dor na garganta e uma sensação iminente de engasgo. Ela não conseguia tomar comprimido, tive que passar remédio até em gotas para ela. Eu atendi como psiquiatra. Mas eu estou explicando como que é esse mecanismo. Então, ela tinha uma sensação de engasgo, dor de garganta, garganta fechava, não conseguia tomar água direito, com medo de engasgar. Aí eu fui conversando com ela e ela me relatou que ela cuidou do avô por um período e esse avô tinha tido AVC, né, um derrame, e o derrame ele diminui a coordenação, não só nas mãos, mas também na deglutição. E esse avô engasgava muito. E esse avô morreu engasgado com alimento. Por quê? Porque a deglutição ficava com a coordenação desajustada por conta do AVC. Ou seja, o avô morreu com aquilo e ela estava entrelaçada, ela estava manifestando um sintoma na garganta dela, um engasgo nela, imitando o sofrimento do vovô. E por que isso se repetia nela como um adoecimento físico? Porque ela olhava a história do vovô com pena, com dó, com rejeição, como se aquilo fosse indigno de pertencer à história da família dela. E quando a Poliana fala assim, dor no estômago, está tudo bem que você esteja aqui, você faz parte de mim, você tem o seu lugar, eu desisto de te rejeitar ou de excluir. Né? Existe uma lei nas relações humanas de pertencimento.
Então, quando a gente faz esse movimento de inclusão, é quando a gente aceita as pessoas na história que elas tiveram. Então, uma dor no estômago, por exemplo, pode representar algo que aconteceu na geração dos avós da Poliana, que ela nem sabe o que foi que aconteceu, mas que quando a Poliana olha para essa dor no estômago, sente essa dor no estômago e fala assim, ó, eu desisto de te rejeitar, dor no estômago. Ou seja, eu desisto de rejeitar o que você representa. Você representa o sofrimento que a vovó passou por conta de um câncer de pâncreas, por exemplo, né, uma suposição, e às vezes ninguém nem ficou sabendo daquilo direito, e o sintoma vem. E quando a gente acolhe o sintoma, quando a gente olha para ele com amor, a gente acolhe também a história desse antepassado, e com a inclusão dessa história desse antepassado, o sintoma físico deixa de ter razão de existir. Porque o sintoma físico ou o adoecimento físico só vem representar um sofrimento do passado. Se aquele sofrimento do passado ganha um lugar no nosso coração, um lugar de dignidade, de gratidão, ele deixa, ou seja, ele ganha um lugar, então não precisa ser representado por uma dor. E, automaticamente, a dor vai embora. Olha que interessante o quanto a constelação familiar auxilia em todas as áreas e também na parte da saúde física. Maravilha, Poliana. Conta mais um pouco aí, o que transformou realmente na sua vida. Conta aí um antes e depois, assim, do processo. Vai lá, conta pra gente. E assim, e quando a gente... uma coisa que eu acho que é importante, todo mundo, eu estou lendo os comentários passando aqui, gente falando sobre o que é a constelação, né? O que é que... sobre a dor que sente, dor aqui, dor ali. Então, quando a gente está num processo, né, que eu falo que é o combo da dor, né, que é corpo, alma e espírito, porque quando você sente uma dor física, a sua alma pode ter certeza que ela está ferida em alguma coisa. E existe também algo dolorido no espírito, né, seja por um trauma religioso, seja por uma falta, estar desanimado na fé, seja por não estar encontrando um caminho, né, então, eu posso dizer que a segunda vontade, assim, a vontade de buscar mais a Deus, de querer ler mais, de estudar mais. Antes eu começava a ler um livro e não terminava. Então, desde que eu comecei a fazer, eu acho que eu já estou chegando próximo aí a uns 8 livros, 10 livros, assim, que eu já li e já fui para outro livro, já fui para outro livro. Então... Antes, quando você tem, principalmente problema de paternidade, você começa muito as coisas e não termina, né? Então, o que eu pude olhar para tudo isso foi não procrastinar, né? Eu comecei um livro, eu vou terminar de ler o livro. E na palavra fala, né? A gente perece por falta de conhecimento. Então, se você busca conhecimento, se você vai para cima com conhecimento, você consegue resolver a causa, né, dos sofrimentos, dos problemas. É por isso que existe, né, o psicólogo, o psiquiatra, existe a medicina, porque eles estudaram, eles buscaram o conhecimento para te auxiliar. Então, por que você não buscar o conhecimento, você não buscar ajuda, você não se conhecer, né? Porque a gente não nasce já... Ó, esse aqui é o manual da Poliana, né? Ela vai no banheiro tantas vezes, a Poliana né, chora dessa forma, a Poliana come isso. Você nasce e você aprende a viver no mundo, né? Embora no ventre da sua mãe, é genética isso aí. A gente não está inventando. Você recebe ali a informação do DNA da sua família inteira. Por isso que eu nasci parecendo a minha mãe, o outro nasceu parecendo o meu avô, o outro é calmo como o meu avô, o pé parece com o do meu tio. O que acontece mais e o que a gente mais escuta é: nossa, fulano parece com fulano, né? Então, existe... Poliana, cita um exemplo pra gente, assim, de algo que você procrastinava, que nitidamente você percebeu que por conta do processo você deixou de procrastinar. Só para tocar em miúdos para o pessoal entender. Nossa, então qual é o nível do que acontece com quem se submete ao processo. Atividade física, eu faço yoga, eu faço corrida, caminhada,
tô disposta até para arrumar as coisas em casa, né? Mas de atividade física, eu acordo, vou fazer corrida, fazer caminhada. Não E tenho como mais. que era antes do processo, Ah, Poliana? antes do processo, eu começava a academia e não ia. Eu começava uma caminhada e não ia. Comecei o balé e parei. Então, sempre assim, começava ali na emoção de fazer alguma coisa e parava. Existia um desânimo, existia uma tristeza, tinha um botãozinho ali do pausar, né? Então, quando você olha para isso, quando você começa a conhecer e olhar por que está causando isso, né? Eu quero vida, né? Então, assim, aí foi leitura de livro, né? Eu falava, eu quero ler. Aí eu falava para as pessoas, eu comprei tantos livros. Às vezes eu comprava 3, 4 livros, ficava aqui. Hoje, nossa, chega livro aqui, aí meu marido, meu Deus, você comprou 4 livros, mas eu já li 5. Então, desde que eu comecei o livro a CV, eu li uma quantidade de livros absurdas e de cursos que eu não tinha feito antes, em 33 anos, né? Então, assim, é como eu falei, não é uma. Eu não acordei e falei assim, fiz a primeira aula da CV e eu já estou fazendo tudo. Eu perseverei no processo, levei a sério o curso, né? Então, dá resultado, mas você precisa ter disciplina, que é uma das coisas que você aprende também, né? Em todas as meditações o senhor fala, olha, perseverança, repetição, né? Então, eu tive disciplina, levei a sério o processo, quis a mudança e fui nesse caminho, né? Não adianta. E eu já paguei curso que caro e nem cheguei a fazer a primeira videoaula. Hoje eu falo, nossa, meu dinheiro é precioso, hein? A quinta aula lá da riqueza e da prosperidade, vamos colocar em prática. Então, Sim. E, Poliana, você conseguiu perceber algo no seu sistema familiar que estava relacionado com essa dificuldade de concluir as coisas, ou seja, essa procrastinação? primeiro a falta de paternidade, porque os meus pais se separaram e ter a pregação foi: tem gente que começa a ler um livro e não termina. Nossa, eu falei, meu Deus, sou eu essa pessoa, né? Então, assim, a questão da paternidade, né? Que não é que é a falta da paternidade, a gente precisa colocar os nossos pais no lugar que eles têm por direito, né? Nós somos filhas, né? Nós somos filhos. Se eu existo, existe um pai e uma mãe, né? E ele me deu a coisa mais preciosa que foi a vida. Então, isso é o que importa. E quando eu olhei para isso, e meu pai, por exemplo, meu pai sempre trabalhou muito, muito árduo, muito isso, muito aquilo, mas ele não tinha uma expectativa grande de vida, né? Já aconteceu de meu pai estar numa fazenda, né? Que meu pai era vaqueiro. Então, meu pai estava numa fazenda, daqui a pouco ele estava em outro, daqui a pouco ele estava viajando por outros municípios. Então, tinha a necessidade da mudança, mas às vezes não da continuidade, né? Da disciplina. Ele era grandioso no trabalho, no querer trabalhar para entregar, né? Para criar filho. E a minha mãe é uma pessoa também que trabalhou muito, né? Mas já vi ela começar muitas coisas e não concluir. Os meus irmãos, inclusive, né? Já vi os meus irmãos começarem e não terminar. Inclusive, eu tenho um irmão de 16 que ele começa as coisas e não termina. Hoje eu falo com ele com propriedade. Eu falo para ele, olha, isso que está acontecendo com você aconteceu comigo. Mas olha para o nosso pai, olha para sua mãe, né? Vamos fazer diferente com tudo que a gente recebeu, né? Vamos tomar a vida aí, vamos parar de procrastinar. Então, tinha coisas no meu pai, tinha coisas na minha mãe, nos meus irmãos mais velhos, nos meus tios, né, que eu já vi começar e não terminar, nos Sim. meus avós. E então, olha só, você percebeu que existia essa repetição, a procrastinação, a inconclusão dos seus pais, você repetia, certo? Sim. E qual que foi a chave para você conseguir não repetir? A chave foi exatamente isso, foi olhar com gratidão, né? Assim, olha, Uhum. tudo bem, mãe, você me deu o que você tinha para me dar. Tudo bem, pai, você me deu o que você tinha para me dar, que é o que está lá, né? Honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados na terra. É o único mandamento com bônus.
Então, quando você olha, né, e eu me apeguei muito a outros, que é ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, tá lá em Provérbios, né? Então, assim, quando você olha para isso, você fala, eu estou fazendo errado, eu estou aqui julgando o comportamento da minha mãe, eu estou aqui olhando com pena para o meu pai, eu sinto dor nessa situação, mas eu estou fazendo igual. O que que eu estou fazendo para mudar? Não estou fazendo nada. Então, eu olhei para isso e Sim. falei, muito obrigada. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, né, logo quando eu comecei na CV3 como staff, foi olhar o significado do meu nome e como a minha mãe foi grandiosa em me dar esse nome. Então, eu escrevi uma mensagem no Instagram agradecendo a minha mãe. Mãe, muito obrigada. O meu nome tem tudo a ver comigo, né? Olha Que que bom. interessante, hein, Poliana? É, é, Teve alguém até que perguntou aí o que que é a autoconstelação. Eu acho que o que você falou aí descreve direitinho o que que é a autoconstelação. É o seguinte, quando a gente julga algum antepassado, principalmente pai e mãe, a gente se obriga a repetir o comportamento que a gente julgou. Então, de alguma forma, enquanto você ainda julgava os seus pais, você repetia a procrastinação que eles manifestaram. E isso, sim. eu me identifico muito com isso também. É gritante E, isso, né? Meu pai sempre é, procrastinou muito e quando eu acolhi ele, larguei mão do julgamento e agradeci sinceramente por tudo que ele viveu, do jeitinho que ele viveu, quando eu honrei ele com a minha gratidão plena, a minha admiração, eis que eu consegui me liberar daquele processo de procrastinação. Então, aquilo que você rejeita te domina, aquilo que você aceita, que você recebe, que você agradece, te fortalece para poder fazer é. diferente. Muito O massa. que, o que Juliana, acontece antes é é, causa para o que acontece depois, né? sim. Então, assim, Então, essa nossa live passa voando. Eu fico é, impressionado, tanto que é legal, ainda mais com as suas histórias muito ricas. Então, acho que a gente vai ter mais uns 10 ou 12 minutinhos só. Conta mais, assim, de antes e depois da sua família, do seu processo, né? O método de autoconstelação, ele trabalha a questão da segurança, da procrastinação, a questão do sentimento de tristeza, trabalha a questão do relacionamento de casal, do trabalho, de finanças. Aonde mais assim você consegue descrever um antes e depois para as pessoas terem noção qual é o impacto que pode fazer na vida delas esse processo? vamos aproveitar esses minutos aí com qualidade, porque senão a gente, né, passaria a noite aqui falando É dos verdade. benefícios. Vida conjugal, na primeira live até o meu marido participou, e assim, o que eu posso falar é que às vezes a gente acha que, melhor, a gente acha não, né? Muitas vezes a gente tem essa certeza de que a gente muda alguém, ninguém muda ninguém. Então, quando eu comecei, primeiro a gente acha que aquela questão da fidelidade, né? Ou ele busca uma mãe ou eu estou buscando um pai. Então, eu acho que eu pude ver que muitas vezes eu quis ser mãe do meu marido e também eu busquei nele uma paternidade. E isso a gente não encontra no outro, né? A gente encontra no outro aquilo que falta em nós, né? E a gente escolhe a dedo quem a gente quer estar junto, né? Então eu sempre falo, eu olhei para o meu relacionamento e falei, nossa, não adianta eu ficar reclamando que eu não recebo, não é muito atencioso, que não tem carinho aqui nessa parte ou atenção. Eu tenho que olhar para mim, eu preciso olhar para mim e querer e parar de querer mudar o outro, né? De querer impor, porque não existe a imposição, né? Então, o que que eu comecei a olhar? Que bom, eu falo até pro meu esposo hoje, né? A gente fez ontem 14 anos e 8 meses de relacionamento, e eu falo para ele, Parabéns. aí eu Que falo para ele maravilha. assim, e a mensagem foi: amo muito você, você é o homem perfeito para mim. Você é o esposo perfeito para mim, e ele respondeu: você é a esposa perfeita para mim. Por quê? Perfeito é Deus, mas a gente busca esse caminho de perfeição de que se eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou, a gente consegue caminhar em meio às diferenças, né? Existe a questão né, julgo igual, né? Eu dou, você dá e a gente vai caminhando. Você não é superior, eu também não sou, e a gente vai caminhando junto
e alcançando esse fluxo aí do relacionamento. Então eu olhei para isso, de que tá tudo bem. E assim, é muito legal porque às vezes eu acordei de manhã e falei, a gente ia para algum lugar, aconteceu até esse estado, eu falei, nossa, ele podia vestir aquela camisa que eu acho tão legal. Quando eu saí e voltei, ele estava exatamente com aquela camisa que eu queria que ele Olha, tivesse vestido, né? que E assim, coisa. interessante. Olha Exatamente, como, né? né, olha como nós temos um contato telepático mesmo, uma sintonia. Isso é muito comum entre mãe e filho, entre marido e mulher. A gente pensa e parece que adivinha o pensamento do outro, É. exatamente por conta desse campo de informação que a gente comenta aqui. Quando você para de querer mudar, de impor o desejo de que eu quero ter, você tem que ser, e você olha, tá tudo bem, você é assim, né? Eu sou feliz por você ser assim, então se não tinha aquele carinho, você passa a ter. Se você não tinha aquela atenção, passa a ter. Porque na Bíblia mesmo fala, é horrível ter uma mulher com uma goteira pingando todos os dias. Não tem ser humano que aguente, assim como o homem também. Então, quando você olha para a pessoa exatamente como ela é, você aceita ela como ela é, sem imposição, e você abre o seu coração ali para o processo, você começa a receber, né? Você dá espaço para o outro caminhar. Agora, quando você dá, o outro está aqui. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, uai, você não precisa de mim, você é autossuficiente. Então, quando eu percebi que eu estava indo assim, e eu ouvia menos, eu falava muito, eu queria muito, eu comecei a, né, calma aí, vamos aqui, que aqui vai dar certo. E foi esse olhar foi da etapa 3. Eu olhei muito para ela, olhei para os relacionamentos anteriores também, fui muito grata o que eu recebi a cada um deles, porque realmente é isso, a gente fica muito presa ao que a gente viveu e às vezes quer algo foi um pouco legal lá atrás, a gente quer cobrar no atual, ou foi ruim, a gente quer descontar no atual, então isso não existe. Olha com igualdade, olha com amor, você escolheu essa pessoa. Se existiu um relacionamento lá atrás, que bom que existiu, por isso você está nesse aqui agora. Então é um olhar de gratidão, né? E eu também quero falar do trabalho e a profissão, que foi muito bom para mim, porque assim, por vários trabalhos eu passei e tinha aquele sentimento, às vezes, de perseguição, de insatisfação, às vezes com salário, de hierarquia. E no trabalho e profissão tem uma coisa para mim que foi assim, bem primordial mesmo, que é a questão da hierarquia, da função e de tempo, é você saber o lugar de cada um, é você saber que você está ali naquela função porque você tem que estar, o salário que você recebe é o salário que você tem que receber, mas que você pode sonhar, você pode visualizar algo maior, mas naquele caminho, não de querer o do outro ou a insatisfação. Então, eu olhei para o trabalho. Hoje eu trabalho, tenho um relacionamento excelente com todo mundo. Eu consigo olhar para todo mundo nas suas posições. Eu consigo trabalhar animada, não chegar já achando que o dia não vai ser bom. Então, o trabalho e a profissão te direciona para você passar pela sua trajetória profissional, ser grata a ela, reconhecer a questão do salário, das pessoas, da hierarquia e você fluir também, né? Porque quando a gente se prende a uma insatisfação, você nem cresce e você também, né, não sai daquele lugar que você quer sair. Você, por fidelidade, você fica preso ali. Não, calma aí, eu quero sofrer mais um pouquinho, então vou ficar aqui. E é isso que acontece, né? Então eu tive a questão de saber o espaço do outro, né? De respeitar o lugar do outro, de entender o outro melhor. Já aconteceu de eu estar estressada com uma colega de trabalho e eu parei, respirei e falei, tá tudo bem você ser assim. Eu não vou te mudar, tá tudo bem, você é assim. A expectativa infantil é minha. Então, assim, eu abro mão dessa expectativa infantil, dessa criança birrenta que quer ouvir sim. Eu vou ouvir não. Aí eu sempre coloco o nome da minha criança de Polianinha. Eu, vem cá, Polianinha. Né? Então, vamos aqui cuidar de você. Você precisa crescer, você já está com 34 anos. Vem cá, meu coração tem lugar para você. Então, é isso no meu trabalho, esse processo, né? E hoje fluiu. Do dinheiro e da riqueza, nossa última etapa, a questão de desorganização. Eu não sabia dizer não, eu senti a escassez lá do meu pai e da minha mãe
de comida, de querer ter as coisas, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, agora eu vou querer o mundo, mesmo que eu fique devendo cartão de crédito. Então, eu comecei a olhar para isso e falar, eu posso ter muitas coisas, mas eu posso ter fluindo, não preciso pular etapa, né? Então, eu pude olhar para isso, pude ver onde estava a questão de não estar conseguindo guardar dinheiro, onde não estava conseguindo me organizar, onde estava o problema. Então, eu tive uma família que teve muita escassez, que teve muita pobreza, né? Então, eu olhei para isso com amor, com gratidão. E eu sempre falo, que bom que vocês viveram a pobreza e a escassez, foi para que eu pudesse hoje desfrutar de riqueza, de prosperidade, de alcançar a vida. Vocês me ensinaram a fazer diferente com o dinheiro. E eu só não vou ter dinheiro se eu não quiser ter. Porque vocês já me ensinaram o que não dá certo. Vocês já me mostraram o que não dá certo. E ao mesmo tempo o não dá certo é o caminho que eu posso alcançar o dar certo, eu vou conseguir. Então hoje está mais organizado. Eu e o meu marido, a gente conversa mais, a gente conversa sobre, né? Até lá atrás, na questão de dinheiro, tinha cada um meio que as contas de casa estão pagas, mas cada um cuida do seu. Hoje não, é nosso, a gente é o nosso, não é o seu nem o meu, é o nosso, né? Então hoje a gente está assim, podendo olhar para o dinheiro, podendo buscar uma qualidade de vida do dinheiro e da riqueza, mas com conhecimento, né? Tendo almas a escassez interferir. Que legal, Poliana. Que massa. Que fantástico essa sua transformação. E alguém falou aí nos comentários, assim, preciso de fazer uma constelação familiar. Fazer uma constelação familiar, que é um procedimento, que é uma sessão, né? É uma coisa muito legal. É bom, você vai ter a ajuda de um terapeuta. Você vai descobrir uma solução para um problema. E eu sou constelador e eu atendo individualmente, online, com a ajuda dos bonequinhos. Inclusive, em breve, a gente vai ter algumas lives que a gente vai fazer com constelação com bonecos, tá, gente? Prevê aí, segura as pontas. E antes da pandemia, nós dirigimos um grupo de constelação familiar também. E o que me levou a desenvolver esse processo de autoconstelação? É que eu percebia que as pessoas, assim como alguém comentou assim, eu preciso de uma constelação familiar. Muitas pessoas colocavam muita a responsabilidade da mudança e da cura no processo, no procedimento e no terapeuta, muitas vezes, né? E quando, na verdade, o que realmente cura é a mudança que a pessoa faz dentro do coração. Então eu percebia com frequência pessoas chegando assim, doutor Jim, eu fiz uma constelação um tempo atrás, lá não sei aonde e tal, e aí a constelação deu que eu tenho um julgamento em relação ao meu pai. Mas eu não sei o que eu faço, o problema continuou, eu não consigo perdoar meu pai. Ou seja, eu percebi que descobrir qual é o emaranhamento sempre foi mais fácil. Quando você começa a entender a teoria da constelação familiar, você rapidinho consegue perceber aonde você está nutrindo sentimentos de raiva, pena ou vergonha. Nutrir os sentimentos de raiva, pena ou vergonha de qualquer acontecimento do seu sistema familiar, você se entrelaça quanticamente a esse acontecimento, a essa memória de sofrimento e projeta na sua própria vida aquele mesmo sofrimento. Então é simples. Você olha para o seu sofrimento que está acontecendo no dia de hoje e você começa a perceber, nossa, eu estou imitando a escassez do meu pai, estou imitando essa insegurança que era da minha mãe. E aí, por que eu estou imitando, mesmo sem querer? Porque eu tenho pena da minha mãe. Porque eu tenho raiva do meu pai. Porque eu tenho vergonha que meu pai traiu minha mãe, então eu acabei sendo traída naquele relacionamento anterior. As fichas caem rápido, os insights acontecem rápido,
só de conhecer a teoria. Mas a mudança que realmente vai virar a chavinha e levar a uma vida abundante em todos os aspectos é uma mudança que leva um pouco mais de esforço. E aí eu consegui perceber que é uma ressignificação. Transformar o que era julgamento em gratidão, em um processo de reconhecimento de valor, não se faz de uma vez. É difícil, né? Assim, é lógico que num processo você já adianta muita coisa. Mas o que escreve no nosso subconsciente, que realmente tem certezas e que interpreta a realidade, é a repetição e o forte impacto emocional. Então, conceitualmente, a autoconstelação ela precisa ser repetida. É onde você vai olhar para onde haja sentimentos emaranhadores e abrir mão desses sentimentos, colocando no lugar gratidão. Isso você faz um dia, você faz outro, você faz outro. Foi por isso que a Poliana falou que exige disciplina, exige dedicação. No método autoconstelação para a vida, é uma autoconstelação conduzida que o aluno tem que realizar todos os dias, 15 minutinhos, todos os dias é uma dedicação que precisa ter para que se consiga um resultado satisfatório. Na semana da autoconstelação, que vai acontecer na semana que vem, esse evento gratuito online que a gente está desenvolvendo aí, terá autoconstelação conduzida para realizar em cada uma das 4 aulas. Então, se preparem. Quem nunca realizou uma autoconstelação conduzida, vai no meu feed, tem várias lá. Tem autoconstelação conduzida para a felicidade no relacionamento de casal. Tem uma autoconstelação conduzida de encontro com Jesus, que eu fiz há alguns dias atrás, que foi muito legal. Eu mesmo volto naquela autoconstelação, coloco o foninho e faço. É muito gostoso. Então, quem não teve oportunidade de fazer uma autoconstelação conduzida, vai no meu feed, ou então no meu YouTube, no meu Face, que lá tem para você fazer. Você vai conseguir entender melhor do que se trata do processo. Vale lembrar o pessoal, gente, que eu estou em processo. Eu ainda sou uma lagarta, né? E já a gente, quando a gente se entrega, a gente vai poder alçar voos, a gente vai virar borboletas lindas, né? Mas a gente ainda está no processo, eu tenho coisas para ressignificar ainda. E quero deixar também para a meditação de vocês mas se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso está lá em 1 Timóteo 5:8. Então, quando eu falo isso, principalmente dos da sua família, que você tem como ir para a vida se você olhar para a sua família, né? Então, olha para a sua família. Tem uma moça que escreveu aí, eu não consigo amar a minha mãe. Se você ama a sua mãe, se você honra o seu pai, se você respeita esse mandamento, você tem vida, você toma a vida, você vai para a vida. Poliana, tem alguém falando do Dr. Jim. Poliana pode ser sua parceira em palestra. Fala muito bem, sua história é linda. Parabéns, Poliana. Eu Obrigada, também acho que você fala muito bem. Não é à toa que você veio como a nossa staff, né, e com um desempenho, com uma dedicação maravilhosa, né? Mais uma vez quero te agradecer. Gratidão, mas falar o bem, gente, eu vou falar uma coisa para você. Falar bem não é difícil, mas é melhor ainda quando a gente fala, quando é de dentro para fora, quando construiu isso dentro da gente, quando a gente fez esse processo lá dentro, e aí a gente fala com leveza, flui, né, doutor Jim? Então, sim, tem que ser conversa, tem que ser a nossa verdade, né? Sim, olha que interessante a pergunta da Gesislane Santos. Doutor Jim, como faço para fazer uma autoconstelação com o senhor? É o seguinte, existem sessões de constelação familiar, existe a autoconstelação. A autoconstelação, ela é conduzida, ou seja, é um vídeo ou um áudio que você, semelhante a uma meditação guiada, fecha os seus olhinhos e se permite entrar naquelas imagens mentais que são sugeridas. E aí é onde você vê a sua relação com o pai, relação com a mãe, abrindo mão dos julgamentos. Então, você que precisa, Gislane, aí de uma autoconstelação, você pode fazer hoje, terminando a live aqui. Vai no meu feed, procura, tem várias lives. Tem várias lives que eu fiz autoconstelação dentro delas. E tem algumas autoconstelações editadas separadas. Então, é só você procurar, vai lá, faz a autoconstelação, é coisa de 10, 15 minutos,
12 minutos, uma autoconstelação conduzida que você faz e realmente tem aquele resultado, tá? E outra coisa, faça aí de 14 a 21, gente, porque eu comecei assim, eu fiz as 4 autoconstelação e isso eu já vi em mudança com 4 aulas e fui para o curso. Então, assim, queira conhecer, vai na página do Dr. Jim, paga o preço, faça sua inscrição. No canal do YouTube dele também tem várias autoconstelações que você pode fazer junto. E não é um preço, não é financeiro. É um investimento para a vida, né? Então, se você gasta com a bolsa, com o sapato, economiza na bolsa e no sapato e paga o autoconhecimento, porque depois você vai comprar muitas bolsas, muitos sapatos, mas livre, feliz, desfrutando e vendo beleza na vida. Sim, que maravilha, maravilha mesmo. Estamos então aí nos nossos minutinhos finais. Quero te agradecer mais uma vez, Poliana, por estar aqui trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, que eu tenho certeza que ajudou muita gente a conhecer um pouco mais esse processo de autoconstelação, a entender qual é o nível que acontece de transformação, ou seja, aquela procrastinação vira uma ação ativa, né? Livros esperando na prateleira viram um monte de livros lidos, completos, né? O relacionamento que às vezes tinha conflito e de repente o relacionamento está fluindo com leveza. Então, todo esse resultado aí, com certeza, faz as pessoas entenderem como que funciona e se motivarem para buscar. Porque, gente, é mais fácil para mim fazer uma constelação com alguém. Ou seja, alguém vir e fazer uma sessão. Por quê? Porém, esse processo, para quem faz uma sessão de constelação comigo, é muito passivo. Né? Aqui eu estou ensinando vocês, e a Poliana está ajudando aí com o conhecimento dela, ensinando vocês a serem terapeutas, consteladores de vocês mesmos. Ou seja, não vai precisar de alguém externo para te ajudar. É óbvio que o processo de autoconstelação vai te ajudar a resolver 95% dos problemas de 95% das pessoas. Porém, tem uma questão ou outra que realmente vai precisar de um terapeuta. Então, faça a autoconstelação, veja o seu processo, mas se sentir no coração que precisa da ajuda de um terapeuta, faça uma constelação individual com o terapeuta, vai ajudar. Mas, inclusive, a autoconstelação vai te direcionar para buscar essa ajuda, né? Exatamente, exatamente, porque aí você vai conseguir perceber aonde que a sua vida está mais travada, está mais bloqueada. Então, exatamente. Muito obrigado a presença aí, Poliana, muito obrigado a todos vocês, nossos seguidores aí que partilham conosco desse ideal de autoconhecimento, de libertação através da verdade que traz tanta vida. Muito obrigado a todos Quero vocês. agradecer a Deus, a todos que participaram, agradecer a vida do Dr. Jim, da Ju, a sua esposa, né, que está nos acompanhando, aos nossos colegas do grupo de staffs, que é um incentivando o outro, um agregando na vida do outro, a todos que participaram do ACV3 e vamos para o ACV4, gente. Partiu o ACV4 que a gente já está esperando por vocês lá. Muito obrigada, doutor Dinho. O senhor é canal de bênção, o senhor é luz nessa terra. Com Amém. certeza Deus coloca pessoas pontuais e não tenho dúvida de que o senhor também foi uma pessoa usada por Deus na minha vida para que pudesse direcionar, para que pudesse nos mostrar um caminho de cura. E a cura está dentro de nós, né? A gente tem que acessar. Muito Gratidão. obrigado. Gratidão. A live vai ficar salva. Quem pegou mais no finalzinho, volta, assiste de novo. Um beijão no coração de todos vocês. Um fortíssimo abraço. E amanhã, às 7h37, a gente tem live novamente. Vocês são meus convidados especiais. Tá? Tchau, Vamos lá. Obrigado. Tchau, gratidão, doutor Dinho. Gratidão. Um grande abraço. Outro. Deus abençoe. Amém. A nós.